São Paulo, década de 70. Um zelador sobe sozinho até o 14º andar de um edifício muito famoso no centro da cidade. Sua única tarefa é simples: apagar as luzes que ficaram acesas. O prédio está vazio. Pelo menos, deveria estar. Ao sair do elevador, ele segue o corredor solitário até encontrar o interruptor. Mas, antes que seus dedos toquem qualquer coisa, um som ecoa do fundo do andar. Uma voz calma, quase casual, que diz apenas: "Olha, eu tô trabalhando. Deixa a luz acesa." O zelador congela, arrepiado. Olha ao redor. Não há ninguém ali. Nenhuma porta aberta, nenhuma sala ocupada. E atrás dele, somente o corredor vazio. Esse é apenas um dos relatos que rondam o edifício Martinelli, um prédio que já foi o símbolo máximo do luxo e da modernidade e que décadas depois se transformou em cenário de crimes, desaparecimentos e mortes violentas. Um lugar onde, segundo dezenas de testemunhos, os mortos nunca foram embora. Eu sou o Dionísio e hoje nós vamos entrar, andar por andar, em um dos edifícios mais assombrados do Brasil. Um lugar que esconde ossadas humanas no fosso do elevador, fantasmas que perambulam pelos corredores de madrugada e mortes que nunca foram completamente explicadas. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Para entender as lendas que cercam Martinelli, é preciso primeiro conhecer o homem que o criou. Giuseppe Martinelli era um imigrante italiano que desembarcou no Porto de Santos no final do século XIX. Chegou ao Brasil praticamente sem nada, mas tinha uma ambição descomunal. Em poucas décadas, Martinelli construiu uma das maiores fortunas do país com o comércio marítimo, tornando-se um dos empresários mais influentes de São Paulo no início do século XX. E o que é que um homem com esse tipo de ambição faz quando tem dinheiro suficiente? Ele decide construir o maior edifício da América Latina. As obras começaram em 1924 e originalmente o projeto previa apenas 12 andares, o que já seria impressionante para os padrões da época, quando quase nenhum prédio em São Paulo passava de 5 pavimentos. Mas Giuseppe Martinelli não era um homem que se contentava com o mínimo, especialmente porque, no Rio de Janeiro, o edifício à noite já estava sendo erguido com 24 andares. Uma corrida silenciosa havia começado. Quem construiria o arranha-céu mais alto do continente? A resposta de Martinelli foi simples e direta: mais andares. Quando o prédio foi inaugurado em 1929, tinha 30 andares e 105 metros de altura, uma proeza da engenharia para qualquer lugar do mundo naquela época. O problema é que a população paulistana não ficou exatamente encantada. Na verdade, as pessoas tinham pavor de passar perto da obra. Ninguém acreditava que um prédio daquele tamanho pudesse se manter de pé. Havia um temor real de que o edifício desabasse a qualquer momento. E é aqui que Giuseppe Martinelli teve uma ideia que, por si só, já seria digna de lenda. Para provar que o edifício era seguro, ele construiu um palacete inteiro no topo do prédio. Uma mansão completa, com todos os luxos imagináveis, onde ele próprio passaria a morar. A mensagem era clara: se o dono do prédio confia o suficiente para viver no 30º andar, então não há motivo para medo. O edifício foi construído com uma aparência marcante e cheia de detalhes. Seu estilo mistura elementos do barroco francês e italiano, do neoclássico e até do gótico, organizados em uma estrutura tradicional com base, parte central e topo bem definidos. As fachadas receberam um revestimento rosado, que, quando iluminado pelo sol, fazia o prédio se destacar no centro de São Paulo. Com o tempo, surgiu a história de que o cimento teria sido misturado com sangue de boi para deixar a cor mais intensa. Um relato popular, sem comprovação, mas que ajudou a criar o ar de mistério em torno do edifício. O primeiro grande abalo veio com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Giuseppe Martinelli começou a acumular dívidas. Em 1933, sem outra saída, foi obrigado a vender o edifício para o governo da Itália. O prédio ficou sob controle italiano por quase uma década, até que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados em 1943. Naquele momento, todos os bens do governo italiano em solo brasileiro foram confiscados, incluindo o próprio edifício, que acabou sendo leiloado em 1944 e passou por vários proprietários, perdendo todo o brilho que um dia já teve. Foi a partir da década de 50 que a situação se tornou verdadeiramente caótica. Sem um proprietário que investisse na manutenção e na segurança, o Martinelli começou a ser ocupado irregularmente. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas chegaram a morar no prédio de forma irregular nesse período, e não se tratava apenas de famílias buscando moradia. O Martinelli se transformou em um cortiço, um lugar onde tráfico de drogas, prostituição, jogos ilegais
E clínicas clandestinas, inclusive de aborto, funcionavam sem qualquer controle. A violência se tornou rotina. Assassinatos aconteciam entre as paredes do edifício. A elegância do barroco francês agora era cenário de crimes brutais, que muitas vezes sequer eram investigados. Em 9 de maio de 1975, a Prefeitura de São Paulo finalmente interditou o edifício. E o que encontraram durante a restauração é talvez a parte mais assustadora de toda essa história. Dentro do fosso do elevador, acumulados do poço até o 7º andar, havia cerca de 30 metros de entulho. E não se tratava apenas de lixo comum. Entre os resíduos estavam restos de animais mortos e ossadas humanas. Durante o período de maior decadência do edifício, um dos pontos mais críticos era justamente esse fosso interno. Sem administração efetiva e sem coleta regular de lixo, moradores passaram a utilizar o espaço como descarte improvisado. Ano após ano, o local foi recebendo todo tipo de resíduo: lixo doméstico, dejetos e materiais diversos, transformando-se em um depósito insalubre no coração do prédio. Mas fica ainda pior. Conforme mencionado, versões populares afirmam que funcionavam no edifício clínicas médicas clandestinas, incluindo locais onde seriam realizados abortos ilegais. Segundo essas narrativas, o material resultante desses procedimentos também era descartado no próprio fosso. Há ainda histórias de que pessoas feridas ou envolvidas em atividades ilícitas buscavam atendimento ali, e caso não sobrevivessem, seus corpos eram igualmente lançados no mesmo espaço. Não existem registros oficiais que comprovem esses episódios. Contudo, os testemunhos orais são bem incisivos quanto a essas histórias. É nesse cenário de horror real que as lendas sobrenaturais do Martinelli ganharam terreno fértil, porque quando a realidade já é assustadora o suficiente, o sobrenatural se torna quase uma consequência natural. Contexto dado, é hora de entrar no território que realmente fez o edifício se tornar famoso por motivos que Giuseppe Martinelli jamais imaginou: as histórias de assombração. Os relatos que seguem vêm de guias, seguranças, ascensoristas e funcionários do próprio edifício, pessoas que trabalharam ali durante anos e que, em muitos casos, prefeririam não ter visto o que viram. Há relatos de mudanças bruscas de temperatura em determinados andares, de luzes que falham e de sensações de estar sendo observada em corredores vazios, onde não há ninguém. Fala-se ainda de sombras que se movem rapidamente e de figuras que desaparecem ao serem notadas. Ex-funcionários também compartilham experiências de reuniões e eventos realizados à noite, quando a atmosfera do prédio mudava drasticamente. Segundo eles, o ambiente ficava mais pesado e carregado. Alguns desses profissionais passaram até a evitar determinados andares ou horários, preferindo ajustar as suas rotinas para não enfrentar novamente o que haviam vivido. Com o passar dos anos, essas ocorrências deixaram de ser apenas comentários sussurrados entre turnos de trabalho e passaram a ganhar forma, nome e identidade. O que antes eram sensações difusas começou a se concentrar em figuras específicas, quase como se o próprio edifício tivesse escolhido rostos para personificar o seu passado. Assim nasceram as lendas que, até hoje, sustentam a reputação sombria e o imaginário sobrenatural que envolve o Martinelli. A lenda mais conhecida do Martinelli é a da loira. Uma figura espectral feminina, de cabelos claros, que é vista perambulando pelos andares mais altos do edifício, principalmente durante a noite. Os relatos são consistentes. Sempre uma mulher, sempre loira, sempre nos andares superiores. Funcionários que trabalharam no prédio ao longo das décadas descreveram aparições que seguem o mesmo padrão. Quem seria essa mulher? Não existe uma identificação oficial, mas a teoria mais aceita é de que se trata do espírito de Rosa, vítima de um crime hediondo dentro do edifício, o qual veremos um pouco mais à frente. O fato é que a loira do Martinelli se tornou parte integrante do folclore paulistano, e embora céticos possam questionar a veracidade das aparições, a quantidade de relatos independentes, vindo de pessoas que não se conhecem e que descrevem a mesma figura, é, no mínimo, inquietante. Além das aparições, há uma categoria inteira de relatos que envolvem fenômenos auditivos e mecânicos. Funcionários do Martinelli descrevem com frequência ouvir passos em andares desertos, portas que batem sem qualquer corrente de vento, vozes que ecoam pelos corredores vazios e, talvez, o mais perturbador de todos, elevadores que se movem sozinhos. Esse último ponto merece destaque porque os elevadores do Martinelli são antigos e funcionam com um sistema manual. Alguém precisa entrar na cabine, fechar as duas portas e acionar o mecanismo internamente. Não há como o elevador se mover sem intervenção humana, ou pelo menos, não deveria haver. No entanto, segundo relatos, houve uma ocasião em que os elevadores começaram a subir e descer sozinhos de madrugada, quando não havia ninguém para operá-los. Nenhum ascensorista,
nenhum funcionário, nenhuma explicação técnica. Para quem busca uma explicação racional, oscilações elétricas, falhas mecânicas ou correntes de ar poderiam justificar parte desses fenômenos. Mas para os funcionários que vivenciaram essas situações, a explicação é outra. Martinelli tem seus próprios moradores, e eles não estão entre os vivos. Se as lendas de fantasmas dependem de tragédias reais para existir, então o Martinelli tem material de sobra. O caso mais brutal e mais conhecido é o do jovem judeu Davilson Gelizek. Em março de 1947, o eletricista Manuel Urbano, ao realizar um reparo no elevador do edifício Martinelli, entrou no fosso e encontrou o corpo de um adolescente. A vítima foi identificada como Davilson Gelizek, um jovem de apenas 14 anos. Davilson havia saído para fazer entregas no Martinelli e desapareceu. 4 dias depois, seu corpo foi localizado. No início, a polícia cogitou a hipótese de acidente por queda. No entanto, o laudo da autópsia afastou essa possibilidade. O garoto apresentava marca de estrangulamento, um ferimento contundente na cabeça, fratura na bacia e indícios de violência sexual. Ficou evidente que se tratava de um homicídio. O corpo estava no fosso do elevador, uma área cujo acesso dependia de chave do porão, restrita somente a funcionários do edifício. Esse detalhe direcionou as suspeitas para pessoas que trabalhavam no prédio. Um rastro de sangue identificado nas escadas levava até o 19º andar, onde ficava o apartamento do zelador. A imprensa, rapidamente, associou o funcionário ao crime. Contudo, durante a investigação constatou-se que ele não possuía a chave do porão naquele momento e que o rastro não apontava especificamente para seu apartamento, mas para todo o andar. Sem provas suficientes, o zelador acabou sendo liberado. Em março de 48, quase um ano após o crime, a polícia anunciou uma suposta solução. Um homem chamado Oswaldo Pereira foi preso e confessou participação no assassinato, alegando ter sido cúmplice de um jovem chamado Franklin Brawler. Segundo sua versão, eles jogavam cartas no térreo do prédio quando levaram Davilson ao 19º andar com a intenção de atacá-lo. O rapaz teria resistido, houve luta corporal e ele acabou sendo jogado pelo vão do elevador. A narrativa, porém, apresentou inconsistência. Franklin estava preso na época do crime, o que tornava impossível sua participação. Além disso, surgiram cartas anônimas enviadas à polícia assumindo o homicídio, cuja caligrafia foi associada ao próprio Oswaldo. Dias depois, ele retirou a confissão, alegando ter sido coagido e submetido à violência policial, e por isso acabou sendo solto por falta de provas. Outras confissões surgiram. Um preso chamado Geraldo Martins afirmou conhecer os verdadeiros responsáveis e denunciou outros 2 homens. Ambos chegaram a confessar, apresentando uma versão semelhante envolvendo abuso e queda do alto do prédio. Contudo, posteriormente admitiram que haviam inventado a história para conseguir transferência para uma prisão considerada melhor. Sem provas materiais conclusivas e diante de sucessivas versões contraditórias, o caso foi arquivado e nenhum responsável condenado. Ao longo do tempo, surgiram especulações populares, incluindo teorias envolvendo exploração sexual e ambiente de prostituição nas galerias do edifício. Contudo, essas hipóteses nunca foram comprovadas oficialmente. O caso de Davilson nunca teve solução e é frequentemente citado como uma das origens das assombrações do prédio. A ideia de que um jovem inocente foi brutalmente assassinado e descartado como se fosse lixo alimenta a narrativa de que o Martinelli é um lugar onde as almas das vítimas não encontram descanso. Outro caso que se entrelaça com as lendas do Martinelli é a morte de Neide Rosa. Em 30 de junho de 1965, Neide Rosa Souza, de apenas 26 anos, foi encontrada morta em um terreno vizinho ao edifício Martinelli. O corpo foi localizado por um vigia e apresentava estado descrito como, abre aspas, deplorável. As lesões indicavam queda de grande altura e a primeira hipótese considerada foi a de suicídio ou acidente a partir do prédio. Durante a investigação, a polícia traçou o perfil da vítima. Neide trabalhava em uma boate, tinha 17 passagens pela polícia e enfrentava problemas financeiros. Segundo sua irmã, ela chegou a dever 100 mil cruzeiros em razão do vício em jogos. Esse conjunto de fatores reforçou, num primeiro momento, a tese de que ela poderia ter tirado a própria vida. Contudo, o laudo do ML alterou o rumo da investigação. Foram constatados sinais de esganadura e marcas de choque elétricos nas mãos, levantando a possibilidade de que Neide tivesse sido torturada antes da queda. A partir daí, passou-se a trabalhar com a hipótese de homicídio seguido de arremesso do alto do edifício. Outro elemento relevante foi encontrado na residência da vítima. Ali, a polícia encontrou um bilhete deixado para a irmã com a frase "voltarei logo", o que enfraquecia a ideia de suicídio premeditado. Também foi apreendida uma agenda com contatos pessoais, na qual os investigadores acreditavam que o possível autor do crime poderia estar entre os nomes registrados. Contudo,
Nenhuma pista concreta surgiu após a checagem dos dados. Além disso, ninguém soube explicar por que Neide estava no Martinelli aquele dia. Nenhum morador ou funcionário confirmou tê-la visto entrar no prédio, e a polícia não conseguiu determinar com precisão de qual andar ela teria caído. Quase 10 anos depois de um esquecimento, o caso voltou a ter destaque. Cálculos periciais indicavam que a queda teria ocorrido do 17º andar. Também veio à tona a informação de que Neide mantinha um relacionamento com um argentino envolvido em estelionato. Ele até chegou a ser procurado na época, mas nunca foi localizado, o que manteve aberta a possibilidade de envolvimento. Sem testemunhas decisivas, sem provas materiais conclusivas e com linhas investigativas divergentes dentro da própria polícia, o caso acabou sendo arquivado. A morte de Neide Rosa de Souza permanece oficialmente sem solução e integra a lista de episódios misteriosos associados à história do edifício. Na noite de 9 de agosto de 1972, mais um episódio violento ocorreu no edifício Martinelli. A vítima dessa vez foi Rosa dos Santos, uma jovem de apenas 17 anos. Seu corpo foi encontrado no térreo do prédio após um funcionário de um banco vizinho que fazia hora extra ouvir um forte estrondo. Ao olhar pela janela, ele viu a jovem caída no chão, já sem vida. As circunstâncias indicavam queda de grande altura, mas as dúvidas começaram imediatamente. A única evidência encontrada pela polícia foram sapatos de Rosa, localizados no 17º andar do edifício. Detalhe que chamou a atenção por coincidir exatamente com o mesmo andar anteriormente associado ao caso de Neide Rosa de Souza. Ainda assim, não foi possível determinar com precisão de qual ponto ela teria caído. Testemunhas relataram que, naquela noite, Rosa havia ido a um baile acompanhada de um homem. Depois do evento, os dois teriam ido para um hotel que funcionava dentro do Martinelli. O acompanhante não chegou a ser identificado formalmente. A polícia suspeitava que se tratava de um homem de boa condição financeira, perfil comum entre os frequentadores do hotel, que era conhecido por receber empresários e homens de negócio. Esse homem, considerado peça-chave para esclarecer o ocorrido, nunca foi localizado. Não houve testemunhas do momento da queda e nem registros claros de entrada do casal no hotel. Sem imagens, sem confissão e sem vestígios além dos sapatos encontrados, a investigação perdeu força rapidamente. Um detalhe curioso é que Rosa era loira, chegando a ser descrita nos jornais da época como, abre aspas, uma loirinha de 17 anos. A partir disso, surgiram especulações que passaram a associar a sua morte à figura da entidade loira citada anteriormente, levantando a hipótese de que os relatos de aparições no edifício estariam ligados ao espírito inquieto da jovem. Diante da ausência de provas materiais e da impossibilidade de identificar ou ouvir o principal suspeito, o caso foi arquivado por falta de evidências. Assim como outros episódios ocorridos no edifício, a morte de Rosa dos Santos permaneceu sem solução, reforçando a sequência de crimes não esclarecidos ligados à história do Martinelli. Além dos casos de Davilson, Neide e Rosa, o Martinelli reúne ao longo das décadas um número impreciso de outras mortes violentas. Entre atentados à própria vida, homicídios e fatalidades acidentais, o edifício tornou-se cenário de diferentes tipos de tragédias. Muitas dessas mortes ocorreram durante o período em que o prédio era um cortiço, quando o controle sobre quem entrava e saía era praticamente inexistente. As ossadas, encontradas no fosso do elevador, são a prova mais concreta de que o Martinelli foi palco de mortes que jamais foram investigadas. E é exatamente essa ausência de respostas que transforma fatos em lendas. Quando não existe uma investigação oficial, uma conclusão definitiva ou um encerramento, as histórias continuam sendo contadas, e a cada vez que são recontadas, ganham uma nova camada. Existe uma pergunta que permeia toda essa investigação. Por que certos lugares ganham fama de assombrados, enquanto outros com histórias igualmente trágicas não? No caso do Martinelli, a resposta parece estar na combinação de vários fatores. O primeiro deles é o contraste brutal entre o que o edifício foi e o que ele se tornou. Um prédio que nasceu como um símbolo máximo de luxo e modernidade e que, em pouco tempo, se transformou em cortiço, cenário de crimes e depósito de cadáveres. Esse contraste, por si só, já cria uma narrativa poderosa. Uma narrativa de queda, de corrupção, de algo que deu profundamente errado. O segundo fator está ligado à questão geográfica. O Martinelli está localizado na região do Vale do Anhangabaú, que carrega sua própria carga simbólica. Estudos históricos apontam que essa região tem uma conexão com o sobrenatural que remonta à colonização no Brasil. Os tupis guaranis que habitavam a área cultuavam uma entidade chamada Anhangá, ligadas às florestas e ao equilíbrio da natureza. Quando os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega chegaram para evangelizar os indígenas, associaram Anhangá a algo maléfico, uma entidade que perturbaria as almas. Contudo, essa associação foi deturpada,
pois Anhangá não era um ser maligno. A sua função original era ser protetor das florestas. Ainda assim, a reputação ficou, e o Vale do Anhangabaú carrega essa herança simbólica até os dias de hoje. O terceiro fator remete à explicação psicológica. Para quem não acredita em fantasmas, os fenômenos sobrenaturais relatados no Martinelli podem ser entendidos como uma forma da sociedade lidar com traumas coletivos. Uma pesquisa sobre o folclore urbano de São Paulo trouxe uma reflexão interessante nesse sentido. Para os céticos, o fenômeno sobrenatural seria um instrumento para processar os traumas ocorridos em um lugar, uma maneira de demonstrar que a memória e a ferida continuam abertas, criando a ideia de um fantasma que, na verdade, representa um trauma maior, quase sempre ligado a assassinatos, escravidão e violência contra mulheres e crianças. Em outras palavras, sob uma visão cética, os fantasmas do Martinelli talvez sejam menos sobre o sobrenatural e mais sobre a incapacidade da sociedade de lidar com a violência que aconteceu ali dentro. Os mortos não foram devidamente chorados, as mortes não foram investigadas e muitas famílias ficaram sem respostas. E quando os vivos não conseguem fazer justiça, a imaginação popular cria seus próprios mecanismos de memória, mesmo que esses mecanismos venham na forma sobrenatural. Nessa visão, o Martinelli seria um ponto de convergência de energias, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornou perigosamente tênue. Seja qual for a explicação que cada um prefira, um fato permanece incontestável. As histórias do Martinelli resistem muito bem ao tempo. Décadas se passaram desde os piores anos do edifício e ainda assim os relatos continuam surgindo. Novos funcionários, novos visitantes, novos testemunhos. Se é folclore, é um folclore incrivelmente vivo. Após a interdição em 75 e a restauração concluída em 79, o edifício Martinelli passou a abrigar repartições públicas da Prefeitura de São Paulo. Hoje recebe cerca de 5.000 pessoas por dia, reúne milhares de funcionários e também abriga instituições e lojas no entorno. Em 2024, ao completar 100 anos, o prédio celebrou a data com o projeto M100, promovendo eventos culturais e visitas guiadas, consolidando-se como símbolo de renascimento e valorização histórica. Há ainda planos de novos investimentos, incluindo museu, espaços culturais, restaurantes e um observatório, com a meta de transformar o Martinelli em um dos principais pontos turísticos do país. Apesar da revitalização, as lendas persistem. O edifício conseguiu integrar seu passado trágico à própria identidade, transformando a combinação de história real e mistério em parte do seu atrativo cultural e turístico. Mais de um século de história se concentra na trajetória do edifício, do sonho de um imigrante italiano que ergueu o maior arranha-céu da América Latina ao período de decadência, marcado por crimes, abandono e mortes. Hoje revitalizado e integrado à vida da cidade, o edifício Martinelli permanece de pé como testemunha silenciosa de tudo o que ocorreu entre as suas paredes. Reformas podem até renovar a sua fachada, mas jamais vão apagar as marcas da própria história. E é exatamente essa memória insistente que mantém o prédio vivo no imaginário popular. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, você conhece alguma história sombria do Martinelli que eu deixei de contar aqui? Compartilhe aí com a gente nos comentários. E pessoal, eu fiz isso no vídeo do Joelma e é impossível não fazer nesse vídeo também, que é comparar esses dois casos com o caso do Hotel Cécio. E eu acho inclusive que o edifício Martinelli é ainda mais semelhante, justamente por ter começado com todo aquele luxo e glamour e no fim acabar se tornando a mais pura ruína. Eu tô deixando em algum lugar aqui desse vídeo os links do vídeo do Cécio e do Joelma para vocês conferirem. Ficaram muito bons. Se você chegou até aqui, eu peço por favor que deixe seu like, confira sua inscrição no canal e ative o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima.